Finalmente a tão sonhada, a tão falada aula de shadowing. Isso aqui, infelizmente, é mais uma das coisas que pouca gente, poucos professores, poucos cursos falam sobre. Mas essa é apenas a técnica mais importante, mais eficiente que você pode usar para trabalhar, para praticar tanto a sua escuta quanto a sua fala. Vou explicar rapidamente o que é, por que funciona e como você deve fazê-la com esse vídeo aqui que é especialmente para shadowing, mas você pode usar qualquer vídeo no YouTube desde que seja apropriado para o seu nível, né? Desde que você consiga acompanhar ali, entender 70%, não tudo, mas que você consiga entender. O objetivo desse exercício não é entender, tá? Mas se você não entende nada, também não é legal. Então você tem que de novo fazer essa calibragem e tentar encontrar um equilíbrio. Pois bem, o shadowing, como eu já expliquei anteriormente, é um exercício que te força a imitar alguém, de preferência um bom comunicador, alguém que tem uma boa dicção, que fala claramente e que segue um padrão mais apropriado para o seu objetivo final, tá bom? Então você pode fazer shadowing, por exemplo, com uma criança de 10 anos, que teoricamente é fluente, mas eu imagino que você, como um adulto que tenha trabalhe em certas áreas, não gostaria de falar como uma criança de 10 anos, você gostaria de falar como um adulto que trabalha nessa área, certo? Então, calibre também nesse sentido de tentar encontrar profissionais, bons comunicadores apropriados de acordo com o seu objetivo. Pois bem, o shadowing é uma forma de você, primeiro, entrar num exercício de escuta para trabalhar a escuta com mais atenção e mais intenção. Porque, de novo, você vai ouvir com a intenção, com o objetivo de fazer alguma coisa. Consequentemente, você vai se concentrar muito mais, você vai entender muito mais e você vai extrair muito mais daquela atividade, como a gente comentou lá no começo do curso na apresentação, né? Então você vai entrar no exercício com um objetivo, o que torna muito mais poderoso. Beleza. Outra coisa é que você vai se forçar a tentar repetir, mesmo que você não entenda tudo, mesmo que você não consiga falar perfeitamente. Mas o que isso vai acontecer? O que isso vai gerar no seu corpo, na sua cabeça? Primeiro, um certo desconforto, né? Porque é um exercício muito complexo, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Enquanto você ouve, você repete. Então é como se o seu cérebro tivesse que, num primeiro momento, se dividir em duas partes para realizar duas tarefas diferentes: ouvir e repetir. Ouvir e repetir quase que simultaneamente, tá? Vai ter um delay aí de talvez meio segundo, talvez um pouquinho menos. Enquanto você ouve, você não tem muito tempo para processar aquelas informações, aqueles sons, e você já é obrigado a repetir. E qual que é uma outra dificuldade? Como você não está pausando, você até pode fazer pausando, vou fazer aqui das duas formas, para você ir se acostumando com o exercício e você quebrar o exercício, que já é complexo, em partes menores. Mas em algum momento você vai conseguir automatizar tanto esse mecanismo que você vai conseguir fazer direto, sem pausar, enquanto você faz outras atividades, como por exemplo lavar louça, como por exemplo ir ao mercado, como por exemplo fazer algum exercício, uma caminhada, tá? Então você vai ter essa prática tão automatizada que você vai ser capaz de desligar um pouco esse esse nível extra de concentração que você precisa para estar completamente focado ali para realizar a tarefa, e você vai conseguir combinar isso com outras atividades. Por que isso é tão útil? Porque você economiza tempo. Você não precisa sentar e fazer o seu bloco de estudos de 30 minutos, mas você pode, tá? Pode, deve, mas em algum momento, depois que você já automatizar tudo isso, você não precisa mais fazer isso. Então você economiza tempo, você consegue economizar ou fazer mais coisas durante o seu dia, ou economizar aquele tempo de estudo, de repente, para um dia mais atarefado que você não pode sentar para estudar. O nome disso é você aproveitar o tempo morto. O que é o tempo morto? É um tempo que você não precisa, você tem que fazer coisas chatas, tarefas domésticas, né? Enfim, como eu disse, só que você pode aproveitar esse tempo fazendo alguma outra coisa em paralelo, porque essa primeira tarefa não te exige tanta concentração ou tanto raciocínio lógico. Percebeu? Então, lavar a louça. Em vez de você lavar a louça ali fazendo nada, ou ouvindo uma música, você pode usar esse tempo livre, né, esse tempo morto de lavar louça para praticar a sua escuta e a sua fala, a sua pronúncia. Legal? Vamos lá. O shadowing é importante porque você vai
aceitar, internalizar e automatizar certos processos, certos elementos da fala, mesmo que você não entenda exatamente por que eles acontecem. Por exemplo, por que em inglês eu falo thought e eu falo though, se as duas palavras são escritas praticamente da mesma forma, só que um tem um T e o outro não? Porque sim. Infelizmente não tem explicação. Mas o thought, T-H-O-U-G-H-T, tem som de thought, e o outro, though, é só tirar o T, mas o som muda completamente. Por quê? Faz sentido? Não, não faz sentido. Tem como adivinhar? Não, não tem como adivinhar. Mas aqui é uma forma de, por exemplo, dentro de uma frase, você ouvir e você saber que o thought pode ser um verbo no passado, então obrigatoriamente ele tem que estar numa certa posição, num certo contexto. Enquanto que o though não é um verbo, então ele vai funcionar de maneira diferente, percebe? Então o que acontece? Como você não tem muito tempo de processar todas essas informações, você não está sentando, estudando, criando sua própria frase, avaliando, pesquisando, você está recebendo esse amontoado de informações sem muito tempo para processar. Então ele entra em outra camada no seu cérebro. Você em algum momento desenvolve aquele feeling, por exemplo, de você lê uma palavra ou você fala alguma palavra, você pensa assim, ué, mas não pode ser isso aqui. Não pode ser. Eu não sei explicar porquê, mas isso aqui está estranho, isso aqui está errado. E aí você vai desenvolvendo esse feeling com esse contato, esse consumo, essa prática ativa. Por exemplo, né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Outro exemplo, are, were. Are, were. You are, presente. You were, passado. É um som que tem de diferença. Are, were. Are, were. Então, dentro de uma frase em que você não tem muito tempo para avaliar, processar tudo isso, você está ouvindo o cara falando you are, you were. Então, você se forçou a repetir aquilo mesmo sem ter tido muito tempo de processar. E por que isso é importante, pessoal? Porque, querendo ou não, a velocidade é importante para você conseguir se comunicar, para você conseguir acompanhar uma conversa, para você conseguir, ali no calor do momento, né, você está animado, você está excitado, você está querendo participar, a velocidade é importante. Tá? Então isso aqui é uma maneira também de você treinar a velocidade, a mecânica da fala e você começar a perceber onde que eu travo, por que eu embolei a língua. Ó, fulano pronunciou e conectou essas palavras aqui dessa forma. Será que eu consigo fazer assim? Então eu vou fazer assim, como esse vídeo aqui, eu vou fazer de duas formas para te dar um exemplo, mas saiba que em algum momento, depois que você automatizar tudo isso, você vai poder fazer isso em paralelo com outras atividades que não requerem a sua concentração, como, por exemplo, lavar a louça. Vamos lá. Eu vou pegar esse vídeo aqui no YouTube, mas você pode usar qualquer vídeo, tá bom? Vamos lá. Today we will train your English speaking voice with a sharp exercise. Sharp, clear English. Say it together. Pois é, então ele tem essa primeira apresentação aí, 37 segundos, e ele vai começar essa prática do sharing. Aqui tem o texto, tá? No primeiro momento você pode usar o texto. Como eu falei, você pode ler junto, você pode ouvir e repetir. Mas o principal é, em algum momento, depois que você tiver automatizado, você não vai precisar mais depender da legenda. Mas vamos usar a legenda aqui primeiro, depois eu vou fazer sem para você perceber. Eu vou ouvir, eu vou tirar um fone aqui para eu conseguir me ouvir melhor, mas veja como funciona melhor para você. Eu vou tentar ouvir o que o cara está falando e eu vou repetir em voz alta. Se eu não me engano, nesse vídeo ele repete 3 vezes cada frase. Então vamos lá. Eu vou fechar o olho, tá? Eu vou fechar o olho para vocês perceberem aqui que eu não preciso da legenda. I am getting married next month. It's the only thing I can think about right now. I am getting married next month. It's the only thing I can think about right now. I am getting married next month. It's the only thing I can think about right now. Legal, então ele falou 3 vezes, correto? Vamos olhar agora o que está escrito, né? I am getting married next month. It's the only thing I can think about right now. Legal, ele falou um pouco devagar, né? Porque esse exercício é um exercício específico para sharing. Se você pegar um vídeo aleatório na internet que não foi feito para quem está aprendendo inglês, a pessoa vai falar naturalmente um pouco mais rápido. Mas o princípio é o mesmo, tá? Você tem que ouvir e repetir, mesmo que você não entenda tudo, e se precisar, você lê a legenda. I am getting married next month. O objetivo aqui não é entender tudo, mas vamos aproveitar que a gente já está aqui e tentar
entender, tá? I'm getting married next month. Eu vou me casar mês que vem. Não preciso entender tudo para fazer o exercício, mas é importante que eu entenda alguma coisa. Se for totalmente fora da minha realidade, você escolheu mal o vídeo. It's the only thing I can think about right now. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? It's the only thing. Repara que não tem pausa, não é? It's the only thing. Percebe? Mesmo lento, tá tudo conectado. It's the only thing. O only é mais alto, é mais forte, é mais longo. I can think about. I can think about. O think agora que é mais forte, mais longo, mais enfatizado. Enquanto que o can, I can think. I can think. Você vai ver na aula de modal verbs que esse can aqui é pronunciado de uma forma diferente, né? Se eu falar I can think, é negação. Se eu falar I can think, I can think, I can think, o can quase que desaparece, né? I can think about right now. I can think about. E eu tô juntando o K com o about. About, não about. Percebe? Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que você não tem tempo de processar, porque você está se forçando a ouvir e repetir, ouvir e repetir, ouvir e repetir. Então você internaliza muitas coisas sem nem saber por quê. Mas você não precisa saber por quê, você precisa saber usar. Tá bom? Vamos passar para a próxima. Quais são as próximas frases aqui que a gente consegue retirar? Ah, outra aqui, ó. I'm getting married. Married. Esse ed não vai ser falado como ed, como id, sei lá. Married. Married. Ele só está alongando i um pouquinho e um d leve, né? Next month. Com a língua no dente, né? Então temos vários exemplos de coisas aqui que, se a gente tentar separar, vai demorar muito tempo para processar tudo isso. Enquanto que no Shadowing, em 15 segundos, você lê 3 frases, 2 frases. Legal? Vamos para a próxima. Vou fechar o olho de novo. It's the only thing I can think about. Tem que ir para Many frente. things. Vamos aqui. There are many things that I need to prepare. There are many things that I need to that prepare. I need to prepare. There are many many things that I need to that I prepare. need to prepare. Legal. Então, 3 vezes de novo. Ele enfatiza bem, né? Todos os sons, lê bem lento, fala bem lento. Então, é legal para a gente perceber. There are, ó, TH, there are, 2 línguas para trás seguidas aqui. There are many things. TH de novo. That I need to prepare. Então, o that I, fazendo o som de r, e o need to, porque o D e o T têm o mesmo ponto de articulação. A língua vai para o mesmo lugar, então eu economizo um som. Percebe como tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu não estou parando para analisar? Eu estou parando para analisar agora para te explicar o que está acontecendo. Mas na hora que a gente só ouve e repete, você ignora tudo isso. E você está confiando ali no ouvido na boca, ouvido-boca, tentando automatizar esse processo. Tá bom? Vamos pegar mais uma aqui. There are many things that I Vou need to fechar aqui. prepare. My mother is doing most of the arrangements because I have a full-time job. My mother is doing most of the arrangements because I have a full-time job. My mother is doing most of the arrangements because I have a full-time job. Legal. Percebeu? Então eu vou ler de novo isso aqui um pouco mais rápido, só para mostrar que, beleza, já entendi, já consegui reproduzir, agora eu vou tentar ler. My mother is doing most of the arrangements because I have a full-time job. Legal. O que é comum de novo? Mesmo pessoas que já têm um nível mais avançado. Lê separado, lê sem marcar, lê sem conectar, com um ritmo estranho. My mother is doing most of the arrangements because... Horrível, né? Horrível. Ou outra coisa, separando os blocos errados. My mother is doing most of the arrangements. Péssimo também. Você está quebrando o ritmo, você está quebrando a mensagem. Outra, enfatizando errado, altos e baixos, palavras que não deveriam ser enfatizadas. My mother is doing most of the arrangements. Então fica... Então o que está acontecendo aqui? A gente está se forçando a copiar até que esse padrão, onde dezenas de coisas acontecem ao mesmo tempo,
de uma maneira inconsciente, tentando imitar, sem precisar necessariamente entender todos os processos. Percebe? Explore esse exercício e faça o máximo possível, o quanto você conseguir, tanto no tempo morto, tanto no seu momento de estudo ativo, durante aqueles 15, 20, 25, 30 minutos. E quanto mais você conseguir fazer isso no seu tempo morto ao longo do seu dia, melhor, tá bom? Use e abuse do shadowing. Use sempre, beleza?